entramos na sessão de provas e aqui eu tenho uma excelente notícia para você. Tem todo aquele trabalho que você fez no CPL1, no CPL2, no CPL3 de montar e apresentar provas e evidências que as pessoas chegam a Roma, vai poder ser reusado aqui, porque não tem muita diferença nas provas. Érico, mas eu já mostrei tantas provas. Sim, eu sei que você já mostrou, mas não, você não pode considerar que as pessoas viram as provas anteriores. Afinal, você fez uma promessa no começo do vídeo. Eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para decidir. E evidências que é possível chegar à sua Roma prometida, à sua terra prometida, à sua Roma, é importante para ele decidir. Logo você vai apresentar nessa sessão de provas, o que não é tão diferente do que você fez no CPL1, no CPL2 e no CPL3. Eu vou mostrar aqui como eu fiz, só para você ter uma noção, mas definitivamente você tem que fazer isso da sua melhor maneira, assim como você fez no CPL1, 2 e 3. Érico, mas eu posso repetir provas? Que eu usei lá? Sim, pode, porque o vídeo de vendas é tudo o que você precisa saber para entrar ou não, para comprar ou não, para decidir entrar nessa jornada, comprar o ticket. Logo, as provas são relevantes para isso e sim, você pode no vídeo de vendas repetir as suas provas. Então vamos lá ver como é que eu fiz isso, no meu caso especificamente. Érico, é o seguinte, isso é muito bom demais para ser verdade. E o fato é que se eu tivesse escutado isso de uma outra pessoa, eu também acharia que é muito bom demais para ser verdade. Se você está reticente, você está no espaço certo. Eu, no seu lugar, também estaria reticente, e se eu não tivesse feito o 6 em 7, eu mesmo, se eu não tivesse visto acontecer na minha conta bancária, eu mesmo, e se eu não tivesse ajudado as centenas, quiçá milhares de pessoas comuns a conseguir esse exato resultado, eu também pensaria assim. E se eu não tivesse visto o print da conta delas, eu também pensaria assim também. Dá uma olhada nessas fotos. Essa primeira foto foi tirada no evento ao vivo para alunos da Fórmula de Lançamento em 2015. E todas as pessoas que estão em cima desse palco fizeram seu primeiro 6 em 7 naquele exato ano. No ano seguinte, 2016, olha só, temos outras pessoas que também fizeram seu primeiro 6 em 7. Elas estão carregando uma plaquinha, porque toda vez que a pessoa faz um 6 em 7 naquele ano, eu reconheço ela através dessa plaquinha. E aí também foi assim em 2017 e 2018, e essa é a foto mais recente no ano de 2019. E por que eu digo que as pessoas dessa foto fizeram pelo menos um 6 em 7? É o seguinte, nessa foto do ano passado, 2019, foram exatas 713 pessoas que subiram no palco para serem reconhecidas por ter feito pelo menos um 6 em 7. E eu digo pelo menos porque dessas 713 pessoas, 551 fizeram 6 em 7. Eu chamo essas pessoas que fizeram 6 em 7 de faixas marrons na área de lançamentos digitais, mas não parou por aí, porque a fórmula de lançamento não para na faixa marrom. Nessa foto de 2019, foram exatas 109 pessoas que fizeram o 7 em 12, que na gíria do marketing digital significa R$1 milhão, isso é, 7 dígitos em 12 meses. R$1 milhão naquele ano. E 52 dessas pessoas chegaram ao 7 em 7, que são R$1 milhão em 7 dias consecutivos, e ainda teve um felizado que fez um 8 em 7, isso é, R$10 milhões em 7 dias. E ele é realmente uma exceção. Agora, por que tem gente que consegue fazer até mais que um 6 em 7? Porque essa é uma metodologia de lançamento, e lançamento não tem como você começar devagar, e uma vez que você coloca fogo nesse foguete, ele tende a ir, às vezes, até mais alto. Eu estou dizendo que esse nível de resultado é típico? Absolutamente não. Mas é possível? Absolutamente sim. Categoricamente, as fotos que eu tô te mostrando e alguns dos estudos de caso que eu ainda vou te mostrar nesse vídeo, mais do que provam isso. Vocês viram que eu apresentei a prova. E aqui eu vou colocar um exemplo de eu inserindo a resolução de uma objeção dentro da sessão de provas. Né? A gente sempre fala, eu sempre falo que as objeções elas podem ser inseridas, e você vai ver eu inserindo algumas, talvez uma ou mais objeções aqui
em sessões específicas e concentrando a resolução das objeções mais na hora da oferta, mas aqui eu quero dar um exemplo de eu resolvendo uma objeção na prova. Então vamos lá. E aí entra uma parada que nunca antes esteve presente no meu radar. Nunca, nos 10 anos que eu aplico a fórmula, eu vi algo parecido com isso, que é esse momento sensível que a gente está vivendo nesse exato momento agora. Logo, a pergunta que você pode estar se fazendo é: Érico, é possível fazer 6 em 7 nesse momento de crise que a gente está vivendo? Minha objeção é: cara, a gente está vivendo um momento muito louco. No caso da gravação desse vídeo, estava vivendo um momento, né? O Covid está bem aflorado. Então, o que aconteceu? Eu sei que isso é uma objeção vendo nos comentários. Ah, mas será que isso funciona nesse tempo? Então, aqui, na sessão de provas, eu uso o contexto do dia, da hora, né, do tempo que está sendo gravado esse vídeo para resolver essa objeção, e assim eu faço. E eu posso te afirmar com categoria que sim, quase todos os dias eu recebo pelo menos um testemunho de um aluno ou aluna da fórmula de lançamento que fez o 6 em 7, isso é R$100 mil de faturamento nesse momento que estamos vivendo agora. Olha só esse depoimento do Rafael, que por pouco não desistiu de lançar por causa da crise, mas focou no 6 em 7 e o resultado veio. Foram R$200 mil de faturamento em 5 dias. O melhor lançamento dele até agora. E do Caio, que só no primeiro semestre de 2020, no meio da crise, faturou mais do que literalmente 29 anos de salário com mais de R$1.700.000 faturados. E olha o relato da Raíssa, que quase desistiu do 6 em 7 porque estava todo mundo falando para ela que agora não era um bom momento para isso. Mas ela não desistiu e fez R$100 mil de faturamento em apenas um dia. Ou então a Márcia, que também fez literalmente R$100 mil de faturamento em uma hora, no meio desse momento sensível. Então é isso aí. Ó, você viu que eu resolvi uma objeção específica do meu mercado dentro dessa sessão e eu, no caso, eu respondo essa objeção com prova porque eu já tenho muita prova e não é o único jeito de resolver a objeção. Lá na sua árvore de objeções tem várias coisas que você pode usar além de evidência, sabendo que evidência é um dos jeitos mais fortes, mas não é o único. Mas aqui você vê eu encaixando uma pequena objeção. Ó. Aqui eu já encaixei uma pequena objeção, e essa objeção, ó, vou colocar um pontinho aqui, e essa objeção não é uma objeção fundamental, nem em todo o mercado o problema o Covid em si, ou a pandemia, ou crises, afetam a decisão de compra das pessoas. Então aqui, ó, eu fiz uma objeção específica do meu produto, você pode encaixar o que você acredita. E por que eu coloquei essa objeção logo aqui de cara? Porque no meu mercado, naquela época, era gritante. Então algumas objeções que são muito gritantes, elas podem ser adressadas, né? Elas podem ser direcionadas, elas podem ser respondidas logo de cara. Quanto mais gritante e quanto mais cedo você traz essa objeção, melhor, porque a pessoa, opa, tem gente que está fazendo apesar da crise, ah, que legal, então vamos continuar ouvindo esse cara, porque senão pode ser que eu, sei lá, desista de ouvir o resto porque eu pudesse achar que essa objeção ia me parar no caminho. Então esse aqui é um exemplo, mas assim, isso aqui é super diferente. Em cada um, o seu vídeo de venda vai ser diferente. A gente vai colocar outros exemplos de vídeo de vendas para você entender que essas objeções podem ser diferentes, mas o mais importante é que você saber que esse trabalho de scriptar a prova é um trabalho que já está quase todo pronto para você, porque você já exercitou isso várias vezes, você vai poder reusar muito do material, quiçá todo o material concentrado que você já preparou nos outros CPLs. E aqui você faz uma deixa, ó, para a próxima sessão. E a próxima sessão é a história. Então, no próximo vídeo eu vou explicar a história.